Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Muito bem, querido. Existem algumas máximas que nos cercam, que nos rodeiam, e muitas das vezes elas estão até dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Existem algumas situações, algumas vozes, né, melhor dizendo, que se nós não tomarmos cuidado com essas vozes, aquilo passa a ser a nossa realidade, aquilo passa a ser a nossa verdade. Existe uma pesquisa que diz assim, essa pesquisa: se dentro de um lar onde os pais eles tiveram desentendimentos e esses pais eles sofreram um rompimento dentro do casamento, eles são separados. Alguém aqui é filho de pais separados? Pais separados. A pesquisa diz, isso não é a Bíblia, tá? Eu estou falando dessa pesquisa que eu vi. A Bíblia diz, a pesquisa diz que provavelmente essas pessoas que são filhos de pais separados tendem também a ter um casamento de separação. A pesquisa diz se o seu pai ele é um alcoólatra e você tem essa experiência de ver o seu pai alcoólatra, essa pesquisa diz que provavelmente, pelo meio que você está envolvido, você também seria um alcoólatra. Por que eu estou falando disso? Porque existe essa máxima dentro de muitos lares. E de fato a história se repete se ela não for reescrita por alguém chamado Jesus. E olhando dentro dessa questão, eu trouxe para mim. E eu pensei, aonde eu estaria hoje se Jesus não entrasse na minha vida? Você já parou para fazer essa pergunta para você? Você já se pegou se perguntando isso? E hoje à tarde, quando eu estava relendo algumas coisas, Deus, aonde eu estaria hoje se o Senhor não tivesse entrado na minha vida? Se o Senhor não tivesse entrado na minha história? Se o Senhor não tivesse mudado o meu caminho? Se o Senhor não tivesse me resgatado? Aonde eu estaria hoje? Se o Senhor não me abraçasse? O que seria de mim? Talvez, querido, a realidade que eu estivesse vivendo hoje era completamente diferente dessa realidade hoje, que eu estou vivendo. Então, quando eu trouxe para você essa palavra de 1 Samuel, é porque conta uma história sobre um menino chamado Samuel. E a Bíblia ela vai contar que Samuel, ele é fruto da oração de uma mulher. Samuel ele é fruto da oração de uma mulher chamada Ana. Então, a minha Bíblia diz que ela, cansada de tanto sofrer, porque Eucana, marido de Ana, tinha uma outra mulher que chamava Penina. E Penina era uma mulher muito má. Porque a Bíblia diz que todos os dias Penina zombava de Ana, porque Ana não tinha filhos e Penina tinha. E naquela época, querido, não ter filhos era maldição. Era alguém desprovido de bênção. Não ter filho naquela época era alguém amaldiçoado. Então, a Bíblia conta que durante muito tempo, Ana era provocada por Penina constantemente, porque Ana era estéril e não podia dar filhos. E Penina tinha filhos. Só que teve um dia que Ana se cansou dessa zombaria, Ana se cansou de tudo quanto ela vivia dentro de casa com Penina. E era princípio, todos os anos eles subirem ao templo, para ali adorar, entregar suas ofertas, ali, né, festejar o Senhor. E nesse dia Ana foi. E ela entra no templo de uma maneira completamente diferente. Ana começa a quebrar alguns paradigmas dentro do templo. E ela passa pelo sacerdote, e ela dobra o joelho perante o altar. E a Bíblia conta que naquele dia a oração dela não aconteceu.
Naquele dia em que o coração de Ana estava cheio de angústia, cheio de tristeza, cheio de amargura, a Bíblia conta que ela passa pelo sacerdote, ela vai em direção ao altar, e ali ela se debruça sobre o altar, e a oração dela não acontece, porque Ana não tinha palavras. Ana não consegue orar, e a Bíblia diz que a única coisa que o sacerdote ouve Ana falar são, como é que fala? Balbúcias? Está certa a palavra? Ela só balbuciou, né? Essa é a palavra. Algumas palavras. Então naquele dia a oração dela não sai. E ela exprime alguns gemidos ali diante do Senhor. Porque o desespero dela, a dor dela era tão grande que ela não consegue expressar, ela não consegue externar. Mas ela vai em direção àquele altar para mudar a realidade da vida dela. Mas Deus, querido, entenda algo. Deus, Ele é tão poderoso que aquilo que nós não conseguimos falar, aquilo que está dentro de nós e nós não conseguimos pôr para fora, Deus conhece o som das nossas lágrimas, Deus conhece os nossos soluços, Deus conhece, Ele interpreta o nosso interior, mesmo nós não conseguindo falar. Aquele que nos fez, nos conhece por dentro. E quando nós não conseguimos pôr para fora, e quando nós não conseguimos falar, e quando nós não conseguimos externar, Ele é o Deus que interpreta tudo. E naquele dia, Deus entendeu o que Ana fora fazer naquele lugar. Porque diferente dos outros, Deus nos conhece. Deus te conhece. Deus sabe quem você é. Deus nos conhece de dentro para fora. E Ele sonda os nossos pensamentos. E é interessante que ele estava ali na porta do templo, e ele olha aquilo, e ele pensa que essa mulher está embriagada, essa mulher está bêbada, porque não sai palavras, sai sussurros. Essa mulher está completamente embriagada, porque a ação dela é completamente escandalosa. E quando ela está saindo, ele interrompe ela e pergunta para ela. Naquele momento Ana entendeu, naquele momento Ana teve a certeza de que a resposta dela viria no tempo do Senhor para aquilo que ela estava pedindo. Ou seja, chegou o dia em que Samuel viria sobre a terra. E é engraçado que se a gente for ler os 2 primeiros capítulos, a gente vê que todos os anos eles subiam até o templo. E nesse ano, Ana sobe, faz a oração, ora, o sacerdote indaga ela, aí eles vão para casa, aí a Bíblia diz que nessa mesma noite eles coisaram, Eucana e Ana. E depois de um ano, quando Eucana volta para adorar o Senhor no templo, Ana não vai. Por que Ana não vai? Alguém sabe me dizer por que Ana não foi no ano seguinte? Por quê? Ela estava amamentando. Querida, não sei se você lê a Bíblia com tanta imaginação. Mas hoje eu lendo essa passagem, ouvindo, cara, depois de um ano certinho, Ana diz assim, manda uma mensagem para o sacerdote, fala assim para ele, que eu não vou esse ano, porque eu estou dando de mamar, mas depois que esse menino desmamar, eu vou levar ele lá. Querido, isso é muito lindo, porque eu olhando a estrutura dessa palavra, eu entendi o que Deus é capaz de fazer para ser resposta para um povo. Sabe, o que Deus é capaz de fazer na sua vida para ser resposta para a sua casa. O que Deus é capaz de fazer na minha vida para eu ser resposta aonde o meio onde eu estou inserido. Sabe, você vai entender no decorrer dessa palavra que Ana, ela não volta porque ela está amamentando. Mas quando nasce, a Bíblia diz que ela pega o filho dela e ela leva na casa de Penina. E lá na casa de Penina, Ana esfrega Samuel na cara dela e diz assim, olha aqui, Penina, Samuel é o filho mais bonito do que os seus filhos. Samuel é mais lindo que os seus filhos. É isso que Ana faz? Não, não é isso. A gente gosta de uma treta, né? Talvez fosse a gente, não nessa situação, mas tem hora que a gente gosta de esfregar na cara, né? Ah, né? Você mexeu comigo, então você vai ver, então. Só que Ana,
Ana não vai lá na casa de Penina zombar dela. Se a gente olhar naturalmente falando, eu iria na casa dela e eu ia esfregar Samuel na cara dela. Mas querido, Ana, ela pega o bebê, ela pega Samuel, aquilo que foi gerado no ventre, e ela não diz assim, olha, os seus filhos foram gerados no coração de Eucana, o meu foi gerado no coração de Deus. Ela não faz isso, ela pega, a Bíblia diz que quando Deus dá a Ana o filho, ela pega Samuel e leva ele lá onde ela conseguiu resposta. Ela pega o fruto daquilo que ela orou, e ela tão simplesmente leva ele lá onde ela obteve resposta. Ela leva o pequeno Samuel para o templo. A gente tem problema, querido, de levar para os outros. Mas tudo que nós precisamos hoje é levar para Deus. É entregar lá onde Deus nos respondeu, lá onde nós tivemos resposta. Aí ela chega com Eli. Olha aqui, Eli. Eu não sei se é porque eu dou aula para criança e eu vejo muito desenho infantil bíblico, mas a minha mentalidade de Eli é realmente um Elisão mesmo, grandão, né? Todo marrento, porque ele era o sacerdote, né? Com aquelas vestes, com aqueles negócios todos. E eu imagino Ana chegando com ele, dizendo assim, olha aqui, Eli, isso aqui é Samuel. Lembra aquele dia que você achou que eu estava louca? Aquele dia que você achou que eu estava doidona? Então, aquele dia eu estava tentando dizer para Deus o que eu precisava. E está aqui, Samuel. O menino nasceu, porque eu era estéril, eu não podia. Esse é o meu filho. Deus me deu e eu vim trazer aonde eu consegui resposta. Eu sou tão grata que eu quero que você cuide dele. Eu quero que ele seja cuidado dentro dos princípios. Eu quero que ele seja tratado na casa do Senhor. Eu quero que ele cresça tendo intimidade. Eu quero que ele cresça dentro dessa atmosfera chamada presença. Então eu trouxe ele, porque a minha intenção é que esse menino cresça no caminho de Deus, que ele cresça dentro do propósito de Deus. Isso, depois do desmame, né? Como eu falei para você, do menino, ela faz isso, leva Samuel. E Samuel começa a ser criado por Eli. Tudo isso é muito lindo. Não é? Tem alguém aqui? Não é bonito isso? Não é legal ver essa questão? Não é legal ver Ana entregando Samuel no templo? Isso é muito lindo. Não, querido, não é lindo. Não é. Sabe por quê? Ana toma a pior decisão da vida dela quando ela faz isso. Ana, ela toma a pior decisão da vida dela quando ela faz isso, porque ela pega o menino e ela leva para a pior casa de Israel. A pior casa de Israel. Ana pega Samuel e leva ele para a pior casa de Israel. Ana pega Samuel e leva ele para a casa de maior fragmento dentro de Israel. Ana leva Samuel para a casa de maior fracasso em Israel. Capítulo 3, fala que dentro da casa de Eli havia uma ausência muito grande da voz de Deus. A Bíblia conta no capítulo 3 de 1 Samuel que havia ali uma ausência muito grande da voz de Deus. Não havia mais a presença de Deus, o fogo, a Shekinah de Deus não queimava mais dentro da casa de Eli. Então Ana pega aquilo que é promessa e com a melhor intenção leva para a casa de Eli. Só que a casa de Eli é a pior casa que Ana poderia ter levado. E ouvir Deus naquele tempo, ter Deus naquele tempo era algo de muito valia. Era algo muito precioso. E a voz de Deus, a presença de Deus já não era algo que se ouvia ou que se sabia dentro da casa de Eli. Sabe o que está dizendo aqui, querida? A presença de Deus já não estava mais. A voz de Deus já era muito pequena. Significa que na casa do sacerdote, aonde deveria ouvir-se a voz de Deus,
não se ouvia mais. A casa do sacerdote, aonde deveria ter presença de Deus, já não tinha mais. Já não se ouvia mais Deus dentro da casa daquele do qual era para ser algo familiar. A voz de Deus naquele lugar era para ser algo familiar. Sabe? O que isso me deixa ver é que existe um limbo espiritual, existe um eco, existe um vazio na casa de Eli. Então toda a intenção, por mais linda que seja de Ana, por mais tremenda que seja de Ana, toda a intenção que ela tem não será atendida, porque na casa de Eli já não tem mais presença e já não tem mais voz de Deus. E o pior que isso, querido, sabe? Se a gente for ler, a gente começa a entender que se há um vazio na casa de Eli, há um vazio em Israel. Se há um vazio dentro da casa de Eli, existia um vazio de voz dentro de Israel. Deus não falava com o povo. Deus não tinha acesso ao povo. Uma vez que esse sacerdote era responsável por levar o povo a Deus e trazer Deus para o povo, uma vez que esse sacerdote não tem mais o compromisso com Deus, a voz de Deus não se ouve mais. Não tem mais presença de Deus em Israel. Porque o sacerdote, aquele que deveria ter, aquele que era responsável por ligar Deus ao povo, não tem mais. Então, se o sacerdote que tinha que ouvir Deus não ouve, ninguém mais ouve. O único que entrava no Santo dos Santos não entra mais. O único que tinha acesso não tem mais. O único que podia entrar, ver a manifestação, trazer Deus para o povo, não tinha mais acesso. Então, Eli sofre, Samuel sofre e o povo sofre. Imagina, por mais que Ana levasse uma vez por ano roupa para Samuel, por mais que Ana comprasse sandálias novas para cada ano levar Samuel, porque o menino crescia. E ela era mãe, então ela tinha compromisso com o filho, ela levava, acredito eu, situações para o Samuel. Por mais que ela levasse, ela não tinha acesso. Quem estava criando Samuel era o pai adotivo, que era Eli. Eli adotou Samuel. Sabe, querido, a Bíblia nos diz que Eli tinha 2 filhos. Quem eram os filhos de Eli? Ofni e Finéias. Capítulo 2 fala desses meninos. Luz, coloca um pouquinho mais de volume para mim, por favor. Parece que eu estou sufocando. A Bíblia conta que Eli, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E o capítulo 2 fala desses meninos. E começa dizendo, o capítulo 2 começa dizendo assim: pessoas de baixa estirpe. Pessoas sem caráter. A Bíblia começa o capítulo 2 dizendo disso, de Ofni e Finéias. Eles não tinham caráter. Eles não tinham valor. Eu não sei você, querido. Mas quem emprega valores aos filhos é quem? São os pais. São os pais que imprimem, né, no filho caráter, hombridade, princípios. E aqui, quem estava imprimindo na vida de Samuel? Eli. Eli era o responsável. E se Eli não dava conta dos filhos que eram biológicos, como daria conta do filho adotado? Se Eli não tinha capacidade de conduzir os filhos dele na verdade do Senhor, quem dirá Samuel, que estava chegando agora? Agora pensa, se Eli fracassou com Ofni e Finéias, Samuel então está lascado. A Bíblia diz que ele sim fracassou, porque a reação dos filhos dele são de pessoas sem caráter, pessoas que mexiam com as coisas de Deus, pessoas que eram responsáveis. Deixa eu trazer algo para você. Eli, sendo sacerdote,
toda a linhagem de Eli, portanto, Ofni e Finéias, eles eram responsáveis pelo trabalho do templo, porque Eli morrendo, eles iriam assumir o ofício do templo. Então a Bíblia fala que Ofni e Finéias, quando estava fritando lá a carne, cozinhando a carne lá para o sacrifício, eles enfiavam o garfo de 3 pontas lá e eles tiravam a melhor parte para eles. Morto de fome. Uma vez, eu vou contar aqui, eu vou abrir um aspas. Uma vez, essa mania de enfiar a mão na panela, né? Alguém que tem marido, a mulher está fritando alguma coisa, você tem mania de enfiar a mão dentro da panela? Uma vez eu lembro, eu era pequenininho, meu irmão mais velho que eu, né? Porque eu tenho outro mais velho. A minha mãe estava fritando torresmo, né? E era muito motivo de muita festa quando tinha um torresmo em casa. Por isso que eu estou falando para você que a máxima que eu vivia não é para eu estar aqui hoje. Talvez a máxima que te trouxe aqui hoje diz muitas coisas a seu respeito. Mas Deus tem um propósito para nós, amém? Aí meu irmão inventou de enfiar a mão dentro da panela para tirar um torresmo. Minha mãe era uma mãe raiz. Ela fritou a mão dele junto, porque ela enfiou as comadeiras dentro da panela. Eu nunca mais esqueci dessa cena. Me ensinou. Nunca mais o meu irmão fuçou na panela. Eu lembro outra vez, hoje eu vou entregar ele. Eu lembro outra vez, essas coisas de moleque. Por que eu estou falando isso? Porque eu aprendi vendo meu irmão. Bom, eu não posso mexer na panela, porque se eu for mexer na panela, vai enfiar minha mão lá. Eu esperava esfriar e roubava lá do caldeirão. Mas eu lembro uma vez que com os amiguinhos dele lá, eles foram no vizinho. Sabe aquele cacho de banana que a gente vê na casa do vizinho? Eles pegaram. Aí escondeu em casa. A minha mãe achou o tesouro escondido debaixo da cama. A minha mãe fez ele comer a banana verde. Eu acho que ele aprendeu, né, irmão? Mas onde eu estava? Volta. Perdi. Eles enfiavam o garfo dentro da panela e eles tiravam a melhor parte para eles. Alguém que fora conduzido, ensinado a cuidar das coisas do Senhor, agora ele estava completamente doido. A Bíblia fala que eles catavam as irmãs do templo. Eles não tinham pudor nenhum. Sabe aquela história de que meu pai é sacerdote, então eu faço o que eu quiser no templo? Ofni e Finéias era assim. Leia depois, querido, leia. Eu desafio você a ler. Porque hoje eu fiquei assim, meu Deus, eu tinha esquecido de que esses caras, eles eram filhos da mãe mesmo. Eles metiam a mão, eles faziam, eles achavam que eram os reis do pedaço. Então a Bíblia diz que ele sim fracassou na criação dos filhos dele, porque eles eram filhos sem caráter, eram filhos sem princípio. Eles mexiam com as coisas de Deus, eles mexiam com as pessoas de Deus, eles mexiam com aquilo que era sagrado, eles mexiam com as coisas do templo, aquilo que era para ser santificado por Deus, aquilo que era santificado por Deus, eles não respeitavam. E Eli fingia não ver. E Eli bancava o sonso. Você consegue perceber que existe um abismo dentro da casa de Eli? Eu consegui te fazer entender que essa casa é uma casa assim, completamente fracassada. É uma casa totalmente desequilibrada. Porque uma casa que deveria ser exemplo para o povo de Israel, uma casa de onde deveria sair uma voz de esperança para o povo de Deus, é uma casa que está uma zona, que está uma bagunça. Onde aqueles que deveriam ser próximos de Deus estão completamente distantes dele. Aqueles que deveriam ser próximos da voz de Deus, ouvir, entender, conhecer, estão completamente estranhos à voz e à presença de Deus. Existe um abismo dentro disso. E é logicamente que Deus alertou Eli. Deus levantou um profeta e foi lá e falou para Eli: Eli, bota a casa em ordem.
E você vai ver que esse profeta não fala o nome dele na Bíblia, mas ele vai até Eli, ele fala: Eli, Deus está dizendo que você está preferindo os seus filhos do que a mim. Você está amando mais os seus filhos do que a mim. E isso está errado. Então nós vemos que existe aqui um panorama muito complicado. Existe uma máxima dentro dessa casa que para onde Samuel está indo é muito complicado. Porque você já ouviu aquilo que o meio que me cerca, logo eu me torno. Sabe aquele negócio que a gente é, como é que fala? A soma das 5 pessoas que a gente mais está junto? Isso é uma máxima sobre a gente. E muitas das vezes, quando a gente não percebe, a gente está herdando coisas de pessoas, a gente está trazendo para a gente coisas de outras pessoas. Hoje eu falava disso, né? A gente está tão junto que aquilo que é bobeira dentro do meio que eu estou fazendo também. Então, existe máxima sobre as nossas vidas que, se nós não vigiarmos, se nós não soubermos discernir que voz que está falando, aquilo consome a gente. Você está comigo aqui? Existem situações, existe céu no Brasil, que é uma máxima sobre nós, e que se nós não vigiarmos, aquilo entra dentro da nossa casa. Existem princípios que dizem ser princípios, se nós não vigiarmos, os nossos filhos estão fazendo. Olha aí o pai já, nossos filhos. Ai, Senhor, Deus sabe o quanto. Mas existem máximas dentro da estrutura chamada Brasil, que se nós não vigiarmos, está entrando dentro da nossa casa. Está sendo a nossa realidade. E aqui dentro dessa casa, Samuel está entrando nela. É uma casa que, mesmo quando, é interessante que quando, voltando para o profeta, quando o profeta vai lá alertar Eli, é interessante que quando essa casa ela é alertada por Deus, não tem sensibilidade para corrigir, para correção, porque o profeta vai até Eli, fala para ele daquilo que o Senhor mandou ele dizer, porém, Eli não coloca a casa em ordem. Eli não traz a casa dele para um cuidado específico. É interessante que Deus ele é muito simples no falar. Ele foi diretamente aonde estava o erro. E a gente vê que a sensibilidade de Eli já não existia mais, porque ele não traz correção para casa. E muitas das vezes nós estamos assim dentro. Muitas vezes Deus traz correções específicas. E a gente fica assim, não é para mim. É para fulano que não veio. Existem palavras que você sabe que é para você. Existem correções que eu sei que é para mim. Existem pecados que eu sei que sou eu que fiz, é eu que preciso consertar. Só que falta sensibilidade em mim, dentro do ouvir a palavra de Deus. Não, a pastora não se conhece a minha vida, então por isso que ela falou isso. Maior do que ela, existe alguém que te formou e te conhece muito melhor do que ela. Sabe o que é engraçado? A gente tropeça, a gente corre, a gente faz o que for preciso para fazer um pecado. Isso é algo meu, e Deus trouxe para mim hoje. Isso ele falou para mim. Cara, a gente vende até o cavalo para pecar. Para consertar, a gente não move nada. Já parou para pensar que a gente vende a bicicleta para poder pecar? Mas quando Deus traz uma palavra de correção, a gente não faz nada para corrigir. Aí a gente sabe o que eu acho mais engraçado, meu Deus. Mais engraçado, sabe o que é? É que daí, dentro daquilo que a gente fez para estar longe de Deus, vendi a bicicleta, eu vou pecar e estou longe de Deus. Aí a gente vem para a igreja para clamar um milagre do Senhor para corrigir uma rota que eu fiz. Cara, não faz sentido. Eu fiquei hoje, Deus, realmente eu sou um bosta. Porque não faz sentido eu correr para o pecado, eu fazer o pecado, eu estar no pecado e vir para a igreja clamar milagre do Senhor para corrigir algo que eu fiz. Não faz sentido, querido. E muitas vezes a gente fica aqui parado esperando o milagre de Deus. O milagre nunca vai vir, sabe por quê? Porque o caminho de volta sou eu que tenho que fazer. Mas às vezes a gente é tão bom que a gente quer enganar Deus, né? Poxa, Deus, eu pequei, eu fiz tal, me perdoa, mas a rota, quem tem que corrigir sou eu.
É você quem tem que corrigir a rota. Eu falei de pecado, mas existem outras situações que nós fazemos diante do Senhor, que nós pedimos que Ele conserte, mas não foi Deus quem fez. Não foi Deus que mandou a gente ir lá. Não é verdade? Então, querido, vamos ser um pouquinho mais inteligente. Vamos juntar, vamos catar a gente mesmo, aonde foi que eu errei, e vamos voltar para lá. Então a gente vê que existem situações que nos rodeiam e que a todo momento elas estão dizendo, falando algo para a gente. E olhando para essa história, olhando para essa casa, é melhor a gente fechar a conta, passar régua, ir embora, vamos orar, porque não tem solução. Não tem solução. Se essa é a máxima, se essa é a realidade de Samuel, cara, vamos embora e vamos deixar. Só que o que é mais tremendo, e aqui eu acho que eu já estou no final. A Bíblia diz que Deus, ele entra no quarto de Samuel. E eu confesso para você que até hoje o meu personagem preferido da Bíblia era Moisés. Mas depois de hoje eu mudei, meu personagem preferido é Samuel. Cara, porque não faz sentido. A Bíblia diz que, no versículo que a gente leu de 1 Samuel 3,10, que Deus veio no quarto de Samuel e ele lá esteve. Agora pensa comigo. Eu vou pregar uma placa aqui. Leandro, faz um favor para mim, tira passa uma cola aqui, só para ele tentar ficar com isso preso em mim, para você fixar bem essa mensagem. A Bíblia diz que Deus foi para o quarto de Samuel. E eu vou tentar melhorar para vocês o que eu acabei de dizer. A Bíblia diz que aquele Deus que não saía dos santos, aquele Deus que não saía da tradição, qual que era a tradição? Deus no Santo dos Santos. Uma vez por ano o sacerdote se equipava todo, se vestia todo, e ele ia lá fazer o sacrifício em prol dos pecados do povo. E se o sacerdote tivesse com a casa ruim, já era. Ok, obrigado. Vou pôr uma placa aqui, tá bom? Essa é a mensagem que Deus tem para nós hoje. Essa é a mensagem que Deus tem para nós hoje. Mas voltando. O Deus que não quebrava aquela tradição, ele sai de lá e ele está no quarto de quem? Ele está no quarto de Samuel. E lá no quarto de Samuel não tem fumaça. Lá no quarto de Samuel não tem incensário. Lá no quarto de Samuel não tem sacerdote. Quem está no quarto de Samuel? Samuel. E Deus está lá dentro e ele chama Samuel. Cara, eu imaginei Deus me chamando. Você consegue imaginar Deus te chamando? Jerusa, Fábio, cara, Eli, a teologia pira com tudo isso. A Bíblia diz que Deus, ele sai do Santo dos Santos e ele entra no quarto do Samuel. Lá no quarto de Samuel não tem sinos, não tem sacerdote. Lá no quarto de Samuel não tem incensário, mas tem a voz de Deus. Lá no quarto de Samuel não tem nada que lembrava o templo, mas dentro do quarto de Samuel tinha uma voz. Samuel, ele está dormindo. E Eli também, né? Agora, vamos pensar. Aqui é o quarto do Samuel, ok? Até a mesinha aqui, quarto do Samuel. Aqui tem uma portinha, a gente abre para lá, e Samuel sai. E aqui é o quarto do Eli, ok? Todo mundo acompanhando? Vamos lá, turma, vamos interagir. Quarto do Samuel, abriu a portinha aqui. Aqui, abriu outra portinha. Quarto do
Quem era Eli? Uau, sacerdote, muito bem. Aí a Bíblia diz que Samuel, ele está dormindo. As luzes já estão se apagando, já não tem mais lamparina. Por quê? Porque não tem ofício mais no templo. Então Eli já está se aprontando para dormir. Os Ofnes e Finéias devem estar esperamos que dormindo, né? Mas, sabe Deus, onde estava Ofne e Finéias. Aí Samuel, cara, está dormindo. Aí ele escuta uma voz. Samuel. Aí o que o Samuel faz? Samuel levanta da caminha dele, abre a porta do quarto dele. Aí ele bate na porta lá do Eli. Eli, o senhor me chamou? O que ele fala para ele? Não, eu não chamei, volte a dormir. Samuel cata o caminho dele, entra no quarto, fecha a porta e volta a dormir. E mais uma vez, passado um tempo, Deus chama Samuel. Samuel, Deus, a gente sabe que é Deus, porque a gente leu que é Deus. Agora pensa com a cabeça de Samuel. Samuel não sabe que é Deus. No entanto, que ele foi lá no quarto dele. Samuel, o que Samuel faz? Não é possível que esse Ofne e Finéias estão tentando trollar eu. Não tem que fazer mesmo, né? Vai dormir. Só que não era Ofne e Finéias. Ele levanta de novo, abre a portinha, vai lá no quarto dele. Eli, o que o Senhor quer? Aí ele fala, eu não te chamei, volte a dormir. Aí volta a dormir. Eu sei, querido, que isso parece ser chato, mas é para a gente fixar isso. Aí pela terceira vez, ele volta a dormir, né? A segunda vez ele volta a dormir, aquele negócio todo. Aí a voz novamente chama ele, Samuel. Aí Samuel levanta, vai até o quarto do Eli. Eli, o Senhor me chamou. Aí aquele que era para ter uma direção lembrou que se não era ele que estava chamando, provavelmente deveria ser Deus. E ele dá uma direção para ele. Quando essa voz te chamar de novo, Samuel, você responde, eis-me aqui, fala que o teu servo te ouve. Eu não sei, querido, essa parte mais tremenda dessa passagem. Ele fecha a portinha aqui do quarto dele e ele está caminhando em direção ao quarto dele. Se não é Ofne e Finéias, se não é Eli que está me chamando, e se Eli diz para mim que provavelmente possa ser Deus, eu não sei você, mas eu não tenho maturidade espiritual para entrar no quarto, sabendo que era Deus que estava no quarto, sabendo que aquele lá, que eu tenho resquícios do que ele fez. Eu sei histórias de pessoas que entraram errado e morreram e tiveram que ser puxados. Eu não sei se você tem essa estrutura, mas se eu sei que Deus está no meu quarto, e a Bíblia diz lá no versículo que a gente leu, que quando Samuel sai do quarto, quem ficou no quarto dele? Deus. Deus não saiu do quarto de Samuel, nem a primeira, nem a segunda vez. E aqui abre um parênteses, querido, não é porque a gente não entendeu que Deus não está mais. Quem tem problema de raivinha é a gente. Quem tem problema de ansiedade é a gente. Deus não tem esses problemas. Deus não tem essas crises. Não é porque Samuel não entendeu a voz que Deus parou, que Deus foi embora. Não, a Bíblia diz que Deus esteve no quarto de Samuel mesmo, ele não entendendo que a voz era dele. Querido, eu não sei se isso mexe com você, mas isso mexe muito comigo, porque muitas das vezes nós não entendemos a voz. Muitas das vezes nós não compreendemos a voz de Deus e nós achamos que Deus está distante da gente. Não, Deus está no meu quarto, mesmo eu não entendendo. Mesmo eu não reconhecendo a voz dele, ele continua no meu quarto. Mesmo Samuel não conhecendo a voz, Deus permaneceu, Deus esteve ali. Deus sabe respeitar processos. Quem tem problema em respeitar processo é a gente.
É gente que quer pular para a fase final. Não, cara, isso é muito poderoso. Aí Samuel aqui na porta agora. Eu, Robson, Samuel. Olhando para a porta. Se eu entrar, acabou. Acabou. A minha vida vai mudar. Agora tenta pensar com a cabeça do Samuel. Se eu passar por essa porta, quem está lá dentro, o negócio vai ficar feio. O que Samuel faz? Samuel entra. Samuel entra. E a Bíblia conta que durante a noite toda, o Senhor ficou com ele. E ali o Senhor falou o coração de Samuel. E por que eu estou contando essa história para você? E porque existe um lugar onde muitas pessoas não querem estar. Mas é de fato o lugar que nós precisamos estar hoje. Nosso quarto. Eu não sei se você na sua casa tem o seu quarto. E para ser bem específico, não se trata simplesmente de um quarto. Estamos falando do quarto porque estamos falando da história de Samuel. Mas acredito que se não tem um quarto de oração, você tem um lugar na sua casa onde você tem os seus momentos com Deus. Se não tem, passe a partir de hoje ter. É onde Deus tem nos chamado. Deus te chama para o quarto. Sabe, querido, isso que eu estou fazendo aqui com você hoje é muito bacana, é muito tremendo, é muito legal. Vir à igreja aos domingos, ouvir uma palavra que vai nortear o nosso destino, é muito bacana, é muito interessante, mas tudo quanto é falado aqui é uma isca para você e para o seu quarto. Tudo que o nosso pastor prega para nós, tudo que pessoas falam de Deus para nós, é isca para a gente ir para o quarto. Para nós termos as nossas experiências com Ele. Para nós termos a nossa intimidade com Ele. Sabe, o que nós vivemos aqui como igreja são momentos de intimidade com os irmãos. Onde conversa, né? Conta um testemunho, come junto. A parte melhor, né? O crente ama comer. Mas existe um lugar onde Deus nos quer. E esse lugar é o seu quarto. Então Deus não chamou Samuel lá fora. Deus não quis falar com Samuel lá fora. Sabe por quê? Porque fora do fora do quarto, Samuel está com uma realidade. E qual que era a realidade do Samuel fora do quarto? A casa de Eli. O céu que regia a casa de Eli. A experiência que ele tinha com Eli, sabe por quê? Porque Eli no templo era uma coisa, mas em casa era outra. Então Samuel sabia discernir o Eli do templo e o Eli com Ofni e Finéias. Então o que Samuel tem fora do quarto é a realidade dele. Mas a partir do momento que Samuel entra no quarto, a realidade já não faz mais sentido. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou no quarto, Deus começa a desenhar o meu futuro. Querido, e não tem como ter o futuro desenhado se não discernir a voz de Deus. Porque é Ele quem desenha o meu futuro. Se é Ele quem desenha o meu futuro, eu preciso no mínimo entender a voz dEle. Então por isso Deus chama Samuel para o quarto. Por isso Deus nos chama hoje para o quarto, para a intimidade. Porque existem coisas que só serão trazidas para nós se nós estivermos na intimidade. Não tem como, não tem como. Existem situações que Deus vai trazer para você, existem situações que Deus vai trazer para mim, dentro de uma atmosfera chamada intimidade. E não é o seu líder, não é o seu pastor, não é o seu irmão, não é. Existem situações que Deus vai trazer para você no seu íntimo. E você precisa fechar a porta. Samuel entra e fecha a porta, porque lá fora tem ruído, lá fora tem barulho, lá fora tem um passado. Entenda algo. Fora, realidade, logo que eu entro no quarto, aquilo é o meu passado.
Eu estou hoje diante do Senhor na intimidade, no presente, entendendo que Ele vai desenhar o meu futuro. O seu futuro mora dentro do seu quarto. O seu futuro mora dentro da intimidade. Sabe por que muitas das vezes a gente fica batendo cabeça, tentando entender o propósito de Deus? Porque a gente não tem respaldo de um quarto chamado intimidade. E como eu demorei para entender isso? A resposta não está nas pessoas. A resposta está na intimidade. O meu futuro é desenhado pelo tanto que eu tenho de intimidade. Então entra um menino e sai um profeta. Entramos no quarto, entramos na intimidade. Sabe por quê? A fé não nega a nossa realidade. Isso é fato. Nós entramos com uma máxima, com uma realidade. Dentro dessa realidade, olhando para aquele que me conhece, ele começa a falar, ele começa a ministrar, ele começa a dizer, logo eu sou transformado, logo eu sou mudado. E quando eu saio desse quarto, eu não sou mais o mesmo. Sabe, querido? Entrou um menino, saiu um profeta. Que mais para frente se tornou sacerdote. E é tão lindo que a Bíblia conta que aquilo que ele falou para Eli através do profeta aconteceu. Eles saem para a batalha, o povo de Israel vai para a guerra, e Ófni e Finéias morrem na guerra. Aí eles levaram a arca, né, para a guerra, e se eu não me engano, os filisteus temeram porque o Deus dele estava na batalha. E depois, se você continuar lendo, você vai ver que por onde a arca passou foi rastro de doença, até que eles entenderam, tira esse negócio daqui. Se eu não me engano, acho que foram 5 cidades que eles passaram, que eles repousaram a arca mas fecha aspas. Aí volta o levita e a Bíblia conta que ele está sentado numa cadeira. E ele diz, olha, Eli, os seus meninos morreram na guerra. E a Bíblia diz que Eli cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Talvez isso até para mim soava hoje como algo bem feito, né? Não fez o que Deus pediu para fazer, mas existe algo muito mais forte dentro disso. Uma linhagem sacerdotal morreu. O sacerdote e os 2 filhos, uma linhagem morreu. E agora? E o povo? Aí Deus levanta Samuel. Então, aquele menino que tinha uma máxima, que tinha uma realidade, ele entra na intimidade, ele entra no quarto. E a vida dele, a partir dali, é mudada. Ao passo de que ele se torna voz de direcionamento para aquele povo. Ele se torna um profeta. Ele se torna um sacerdote com a morte da linhagem de Eli. Então, querido, o que Deus tem para nós hoje neste lugar é simplesmente isso. Vá para o quarto. Vá para a intimidade. Vá para o seu momento com Ele. Vai gastar tempo com Deus. Porque existem realidades, existem máximas aqui fora que precisam da resposta daquele que está lá dentro. Sabe, existem situações dentro até da nossa casa, não vamos longe não vamos para o vizinho não. Existem máximas que nos cercam, muito próximos, que precisam da resposta que eu vou ter dentro do quarto, na minha intimidade com o Senhor. Porém, existe alguns elementos que nós precisamos entender hoje. Eu preciso entender que existe um emissor, um receptor, um código e uma mensagem. O emissor é Deus, aquele que fala. O receptor sou eu que recebo a palavra. Existe um código, o código é o idioma, a voz, Deus fala. E existe uma mensagem, a palavra. Deus nunca vai falar com a gente se não for pela palavra.
Deus nunca vai falar com você se não for pela palavra. Você pode dizer assim, mas o profeta falou assim, assim, assado. O profeta só confirmou aquilo que a palavra diz. Se não tem palavra, não é de Deus. Deus nunca vai falar com a gente se não for na palavra. Deus nunca vai falar com você se não for na palavra. E hoje nós precisamos sair daqui entendendo que nós precisamos reconhecer a voz de Deus. Ok? E eu quero terminar fazendo algo com você. Luiz, faz um favor para mim. Vai lá naquele canto lá perto do D'Angelo lá. Pergunta pro Pedro se está ok aquilo que eu pedi para ele lá. Vamos conversar? Você vai conversar com quem está ao seu lado, certo? Ô Pedro, coloca aí o áudio que eu pedi. E eu quero que vocês conversem. Converse, vamos lá. Luiz. Luiz, você escutou o que eu falei? Você escutou o que eu te pedi? Por quê? Ruído. Sabe por que muita gente não escuta Deus? Porque existe muito barulho, existe muito ruído, e que não conseguimos entender aquilo que Deus tem para nós. De novo, vamos lá. O mais legal é que ele... Ô, Luiz, eu preciso de um copo de água, você não escutou? Então vem mais para perto, Luiz. Eu preciso que você... Não ouviu nada ainda? Então vem mais para perto, vem aqui. Pode subir. Ok. Entenda algo, querido. O caminho que o Luiz fez de lá aqui e a estrutura que Deus... Lembra que eu falei do quarto? Quarto do Samuel, quarto do Eli. A estrutura que foi Deus quem fez. A estrutura é Deus quem dá. O caminho foi Deus quem fez. Mas o que o Luiz fez que é o diferencial? Mesmo Deus providenciando o caminho, mesmo Deus providenciando o quarto, ele tomou uma decisão. Ele se moveu. Eu não estou ouvindo, eu não estou entendendo. Lembra que eu falei da isca? O que nós experimentamos em um culto é só a isca para a intimidade. O que Deus faz com a gente? Mesmo a gente não entendendo, não ouvindo muito bem, Deus nos chama, nos atrai para perto. Deus nos chama para perto. Pode soltar a música agora para ficar mais, né? Porque a partir daqui para frente todo mundo vai chorar. Aqui. Então o que Deus faz é exatamente isso, é trazer, atrair a gente para Ele. E quando nós tomamos a decisão, e agora de fato eu estou terminando mesmo, de vir em direção a Deus, mesmo com ruídos ainda, mesmo com barulho ainda, mas eu sei que acima desse barulho tem uma voz que eu preciso entender. Eu preciso discernir essa voz. E conforme nós vamos andando, Deus é tão tremendo que
A partir do momento que a gente escolhe Deus, os ruídos começam a não mais fazer sentido. Outras vozes passam a não ter mais prioridade em nós. E quando nós chegamos no quarto, cara, quando nós chegamos no quarto, no lugar de intimidade, a primeira coisa que a gente quer é abraçar Deus. Hoje eu fiz isso e literalmente foi algo muito fantástico. Deus, eu quero te abraçar. E eu fui para abraçar Deus. Deus diz assim, não é você que abraça. No quarto não sou eu que abraço Deus. No quarto não sou eu quem abraço Deus. Digamos que aqui no quarto eu sou a voz. E o Luiz e o Samuel. No quarto, o Samuel não abraça Deus. Por mais que, qual foi a minha vontade hoje de abraçar Deus, foi, sabe aquele agarrão mesmo assim, Deus, eu entendi que eu preciso estar no lugar da intimidade. Aí Deus diz assim, olha só, no lugar de intimidade, quem te abraça sou eu. No lugar de intimidade, não é você que chega para me abraçar, sou eu que te abraço. E a gente começa a entender que esse lugar faz completamente sentido. Aí a gente volta um pouquinho e fala, meu Deus, aonde eu estava que até a nossa fome precisa ser canalizada de uma maneira que é princípio em Deus. Aí agora eu vou te abraçar. O abraço não é o Samuel quem dá, é Deus quem te abraça. Aí as nossas coisas, a nossa realidade começa a fazer sentido. A nossa realidade começa a tomar um banho de presença de Deus, que aquilo mais não dita para onde eu vou. Senta lá, valeu. A nossa realidade começa a ser embriagada de uma presença que me faz não desistir mais. Que me faz não ser ansioso mais, que me faz não, porque eu estou envolto nele, eu estou com ele. Fique de pé, querido, nós vamos orar.